Fala aí, beleza? Eu fui desafiado a criar uma tier list com os programas que eu usaria para criar jogos em 2026. E eu vou colocar aqui para vocês o que eu usaria ou não, tá bom? Então vamos classificar por... Opa, tá errada aqui essa classificação. Deixa eu arrumar ela aqui, ó. Tá? Deixa eu só arrumar. Pronto. Vai ser sucesso. Posso perder um tempo com isso, só se eu fosse rico e nem se eu tivesse na cadeia, tá bom? Substance Designer. Eu acho que é o melhor do mercado hoje para fazer o que ele faz, que são texturas. E ele é sucesso, tá bom? Dependendo do que você for fazer no jogo, pode usar ele. Photoshop, também, sucesso. O melhor do mercado para fazer o que ele faz. Autodesk Maya. Se eu estivesse começando hoje, eu colocaria que eu posso perder um tempo com ele. Se eu estivesse começando. Porque o Maya ele é pago. Ele tem uma versão estudante, só que todo ano você tem que ficar renovando. E se eu estivesse começando, eu não gostaria de perder meu tempo achando minha carteirinha de estudante ou tenho que estar estudando para poder pegar uma versão do Maya. Só que o Maya ainda é padrão da indústria. Então, se eu não estivesse começando e dependendo do que eu quero, se eu quisesse trabalhar na indústria, vai que é sucesso. Ó. Então eu vou trabalhar na indústria, vai que é sucesso. Pô, mas eu tô começando, quero ver se modelagem 3D é a minha. Pô, dá para perder um tempo nele, tá bom? Você vai ter que arrumar uma carteirinha de estudante ou uma versãozinha alternativa, né? Que muita gente faz isso. Fechou? Apple Store. Aqui a gente tá falando de divulgação. Pô, divulgação sempre é bom. Pode ir que é sucesso. Se o seu jogo rodar no iPhone, tá bom? Se ele rodar, Apple Store é sucesso. Audacity ou Audacity, sei lá, não sei como que a galera fala, eu falo Audacity. É um ótimo programa para você editar, entre aspas, ali o início do seu áudio, colocar alguns efeitinhos, tá? Só que você não vai fazer muita coisa com ele, você vai usar ele muitas vezes. Mas para fazer cortes, esse tipo de coisa, eu colocaria vai que é sucesso. Apesar de você não usar ele muito, aliás, você vai usar ele muito, mas para não colocar muitos efeitos. Que você também pode pôr os efeitos nele, mas tem outros programas que fazem isso, tá bom? Game Maker. Game Maker, pra mim, a minha opinião, tá? Vai ter um monte de gente aí no comentário falando que eu tô louco. Mas na minha opinião, tá ultrapassado. Dá pra você fazer... É que assim, ele é rápido. Mas, pô, eu não vejo grandes jogos feitos no Game Maker. Vejo aqueles jogos de iniciante. Talvez ele é bom para você que está iniciando, você fazer seu primeiro jogo. Mas assim, quando você migrar para uma engine com mais poder, você vai tudo que você aprendeu no Game Maker você vai perder, tá bom? Então, acho que se eu fosse rico, se eu fosse rico aí eu perderia tempo com ele, tá bom? Epic Games, essa aqui é a loja da Epic, tá? A loja da Epic também vai que é sucesso, porque é divulgação. Você precisa divulgar o seu jogo. E toda divulgação é bem-vinda. Pelo menos nos grandes players, toda divulgação é bem-vinda. Então, vai que é sucesso. Marmoset Toolbag. Vai que é sucesso. Esse daqui também é um dos grandes players do mercado para renderização em tempo real. Muito bom. Muito bom para criação de portfólio e tudo. E ele também tem opções de você texturizar o seu asset. Então você pode texturizar nele. Pode ir que é sucesso. Legal? GIMP. O GIMP é o substituto, entre aspas, do Photoshop. Só que ele é open source, de graça, tá? Só se eu não tivesse dinheiro para nada, e tem opções melhores que o GIMP, mesmo sem dinheiro, mas só se eu não tivesse dinheiro para nada, e falasse, putz, eu tenho que usar o GIMP. Então, o GIMP, para mim, é só se eu tivesse nem se eu tivesse na cadeia, no caso. Porque, de fato, eu nunca usei esse software, já peguei ele para usar, para aprender, assim, para ver como que funciona, mas para fazer algum asset, alguma coisa, nunca. Então, não. Apesar do Photoshop ser pago, tá? Não esquece disso, Photoshop é pago. Existem versões alternativas, se é que você me entende. Unreal Engine, tá? Essa daqui eu sou fã, vai que é sucesso. É sempre bom saber mais de uma engine, tá bom? Se você souber Unreal, Godot, Unity, que são hoje as tópicos do mercado, Game Maker também é. Então assim, se você souber mais de uma, é bom para você. Porém, Unreal você vai usar para, na maioria dos seus trabalhos, um trabalho mais fotorrealista, fechou? Então, e 3D também, ela é perfeita para 3D. Hoje, games AAA, a maioria deles, os que não usam as suas próprias engines, estão usando Unreal Engine. Inclusive, tem empresas, né, que usam as suas próprias engines e também usa a Unreal Engine, tá legal? Então eu acho que é legal esse daqui, pode ir que é sucesso. Google Play, claro, se o seu jogo for para celular, é uma grande plataforma. Eu acho que para o Android
é sucesso, tá bom? Pode ir que é sucesso. Vamos falar da Godot. Ela, enquanto eu vou falar para você, eu vou decidindo aqui na minha mente o que eu vou fazer com ela, mas ela tá ganhando espaço, né? Eu não vou falar para você que não tá ganhando espaço a Godot. Porém, ela é um open source. Consoles, que até onde eu saiba, tá? Eu não tenho super certeza disso que eu vou falar. Pesquise. Mas até onde eu saiba, consoles, você tem um contrato lá que você não pode usar alguma engine open source para você fazer o jogo para console. Então você teria que jogar isso para uma outra empresa que vai fazer alguma coisa lá, que eu não sei o que é, alguma bruxaria, e vai deixar esse jogo disponível para os consoles. Então esse já é um problema da Godot. Um outro problema que eu vejo é que ela é muito nova. E para fazer o que ela faz, outras engines fazem também. E melhor. Hoje, para mim, Godot é nem se eu estivesse na cadeia. Não faria nada com a Godot hoje. Porque é um tempo que você vai perder aprendendo uma coisa que nem é padrão indústria, não é nada, tá? Então é tempo que você vai perder. Antes da gente continuar, quero pedir uma ajuda para você. Se você está gostando desse formato de vídeo, está gostando desse vídeo, está achando que é interessante para você, pô, deixa aqui pra gente. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário. Se der para hypar, hypa. Com você fazendo isso, me ajudando, eu vou conseguir fazer mais vídeos. E o mais importante de tudo, o que não pode faltar. Pô, a minha creatina, né? Creatina tá cara pra caramba, pô. Então, dá uma força pra mim, pra comprar minha creatinazinha de dia a dia, 5 gramas todo dia, olha que delícia. E pau, né? A gente faz um vídeo bom pra você e você ajuda a gente aqui, tá bom? Vamos continuar. AutoCAD ou qualquer software baseado em CAD para criação de jogos. Isso aqui é excelente para outras coisas, para criação de jogos. Nem se eu tivesse na cadeia, isso aqui não serve para nada na criação de jogos. Blender, já falei um pouquinho dele no vídeo, vou falar de novo. O Blender, ele é um software que vem tomando bastante espaço, ainda mais do Maya, tá? Do Autodesk Maya. Tá tomando bastante, porque o Blender, ele é grátis. E ele é bom no que ele faz também. Ele é um programa open source, pode usar ele para fazer seus assets e colocar no console, porque na verdade são assets, tá? Então você pode fazer. Até onde eu saiba também. Pesquise, por favor, antes. Essas coisas podem mudar amanhã e eu tô fazendo o vídeo agora. Então pesquise sempre. Mas até agora, que eu saiba, pode. Até mesmo porque não tem como a pessoa saber, né? Se você fez no Maya ou no Blender. Se você fez numa versão alternativa do Maya ou uma versão paga do Maya. Ninguém não tem como saber isso, tá? Então, tá bom. O Blender é isso. Vai fundo, vai que é sucesso no Blender, tá bom? Porque tem uma comunidade muito grande. Tudo que você consegue fazer no Maya, você consegue fazer no Blender. O Houdini, eu vou ser bem rápido, eu perderia um tempo com ele. Porque ele vai suprir muito o que o Blender falha, ou o que é mais difícil fazer no Blender, ou no Maya, ou efeitos visuais, na própria Unreal, no próprio Unity. Ele vai suprir um pouco disso, tá? E ele também modela. É bem legal que a modelagem por nós também tem no Blender, e é bem legal isso daí. Eu perderia um tempo com ele, né? Quando eu soubesse o que eu quero da minha vida, tá. Se eu for criar o jogo inteiro, só perderia um tempo com ele no futuro. Mas se eu souber a área que eu quero e na minha área, vale a pena aprender o Houdini, iria no Houdini, tá? O Foundry Mari, nem sei se é assim o certo que fala. Cara, se eu fosse rico, porque já tem outros programas que faz mais ou menos o que ele faz. Eles já são padrão indústria, tem muito tutorial. Todo lugar que você for é ele que vai fazer. Isso para jogos eu tô falando, tá? O Mario eu nem vejo muita galera falando que usa para jogos. Então, se eu fosse rico. O Codebox também é um programa esquecido da Autodesk para fazer 3D. Então, sabe, isso daqui nem se eu estivesse na cadeia. O cara me desse lá na cadeia, me desse um computador e falava, não, não instala esse programa. Game Jolt é uma biblioteca de jogos, né, tipo a Steam, só que é grátis. Tipo o itch.io, na verdade, né, só que ele é grátis. Coloco ele no Vai Que É Sucesso porque ele é decente. Não vai trazer muita coisa para você, não fique pensando isso, que ele não é líder de mercado, mas ele é um dos concorrentes do líder. Então, vai lá que é sucesso. Marvelous Designer. O Marvelous, ele vai ajudar você. Ele, na verdade, ele é um programa para quem cria roupas, né? E ele vai ajudar você nisso, a criar as roupas. Só que, na verdade, ele me ajudou a fazer o primeiro caimento. Então, você joga o personagem lá, você tem que ter noções de modelagem. Apesar que você vai lá no programa e ele já vai te ajudando. Você tem que ter sua noção. Mas o programa te ajuda muito nisso, tá? Ele faz o caimento no personagem, aí você pega aquela malha e você tem que transportar pro Blender, pro ZBrush, pro Maya, pra onde você quiser, para finalizar a modelagem, tá? Fazendo isso, assim, ele ajuda muito, que ele já leva uma base mesh da roupa para você, mas você tem que finalizar ela. Eu falar a verdade, olha, se eu fosse um designer de personagem, talvez eu perderia um tempo nele.
Mas dá para fazer tudo no ZBrush, só que você tem que ter um pouco mais de noção. 3D Coach. Esse programa aqui, ele é muito bom, só que ele não é padrão indústria. Assim, não é padrão entre aspas. Muita gente usa na indústria. Mas esse aqui, se eu fosse rico. 3D Max, para mim, nem na cadeia. Para mim, tá? Tô falando para mim, para criação de jogos. Já é um programa ultrapassado. A funcionalidade dele, que seria um plus do Maya, que é você empilhar, né, as suas camadas de edição da malha, esse é o plus dele. O Blender já faz. Então, e ele é pago, né? O Blender não. Pô, vai de Blender e esquece esse 3D Max. Pure Ref, sucesso, tá? Para você fazer as suas referências. Você vai colocar lá suas referências do Pure Ref e vai acompanhando ela. Muito bom programa. Character Creator é um programa de criação de personagem. Muito bom. Só que hoje temos na Unreal Engine o MetaHuman. E o MetaHuman é de graça. E tem muita coisa para você mexer. Eu não fui a fundo nenhum e nem outro. Então eu não sei qual que é o grande diferencial do Character Creator em relação ao MetaHuman. Porém, se é para criar um personagem, pô, vou na MetaHuman, é de graça. Esse aqui eu tenho que pagar. Como eu não sei nenhum nem outro, eu vou no que é de graça então, porque eu tenho que pagar. Portanto, se eu fosse rico, eu mexeria nele. Caso contrário, não. Construct 3 é um programa para você fazer jogos 3D. A forma de você programar também é muito simples, tá bom? Só que é muito engessado. E assim, para produção de jogos, só para você aprender lógica de programação. Para mim, serve para nada. Krita é, assim, entre aspas, o concorrente do Photoshop. Só que ele é de graça e ele é bom, tá? Só que ele não faz tudo que o Photoshop faz, tá? Se você estiver esperando isso, você não vai conseguir. Ele é mais para desenho mesmo. Se você estiver desenhando, se você estiver fazendo 2D, tá desenhando, Krita é bom. Mas ele é um concorrente do Photoshop nesse sentido. Só que o Krita, dependendo das suas habilidades de desenho, pô, dá para gastar um tempo com ele, tá bom? Microsoft Paint, o antigo Paintbrush. Putz, isso aqui não serve pra nada, não vou nem falar muito dele. Pra jogos não serve pra nada, a não ser quando você tá ensinando alguém, você abre o Paint e faz um desenho lá pra pessoa ver o que você tá fazendo. Só. Mas só isso, pra nada. Steam, pô, Steam devia vir aqui assim, ó, ser o primeiro, mas vou deixar. Steam é quando você fizer seu jogo, você vai publicar. E é aqui que vai tudo acontecer pra você que faz jogos para PC, tá bom? Não preciso nem falar, o maior marketplace de jogos do mundo. Então, fez seu jogo, coloca a lista de desejo, coloca lá já faz uma página pra abrir lista de desejo. Se possível, põe uma demozinho do jogo, já começa a divulgar. É aqui que vai acontecer o dinheiro, é aqui que mora o dinheiro. Tudo que você está aprendendo aqui é aqui que você vai ganhar a sua grana, tá bom? Normalmente, você pode ganhar de outras formas, mas normalmente é aqui que você vai ganhar, tá? RPG Maker. Olha, eu não sei nem se está funcionando ainda, mas se tiver, não tem o menor interesse. Também é mais quando você está aprendendo, alguma coisa assim. Mas assim, não dá para fazer coisas de muita qualidade. Dá para fazer coisas de qualidade, na verdade. Só que você vai gastar muito mais recursos e tempo e tudo do que, por exemplo, uma outra engine, tá? WWise é para você fazer som. Confesso que não mexi nessa daqui. Mas eu vejo que tem muito jogo AAA grande que usa, e eu sei que o som do jogo é legal, é bom. Portanto, eu deixaria em gastar um tempo. Se eu fosse mexer com o som do meu jogo, quando eu fosse mexer com o som, eu deixaria para gastar um tempo, tá bom? Itch.io, né? Não preciso nem falar a maior, na minha opinião, eu acho que é também, não sei, mas eu acho que é a maior plataforma de jogos indie do mundo. Fez um joguinho, mesmo cobrando ou não vai cobrar, põe ali também, né? Você pode cobrar aqui também, não tem problema. Eu vejo que tem gente que cobra. Cobra aí também, não tem problema nenhum. Fmode. Fmode, sim, já mexi, já fiz um trabalho com ele, inclusive trabalho de faculdade, muito bom, muito fácil de mexer. Esse daqui eu deixo no Vai Que É Sucesso, porque ele é muito bom e muito fácil de mexer, tá bom? Substance Painter, não preciso nem falar. Esse daqui, líder absoluto de mercado no que ele se propõe a fazer, que é texturização em objetos 3D. Vai Que É Sucesso, aprende ele, tá? Aprende ele, vai que é sucesso se você for fazer 3D, claro. A galera do Substance, né, agora é Adobe Substance, então os programas do Substance, esses programas mais para mexer com 3D, então tem o Substance Design, Substance Painter, você consegue pegar um ano se você tiver uma carteirinha de estudante. O legal é assim, ó, você tem alguém que faz uma ETEC da vida. Pega a carteirinha. Ah, agora o meu tio faz faculdade. Pega a carteirinha do seu tio que você consegue pegar. Você vai pegando. Às vezes dá pra você ficar 10 anos aqui só com software grátis e, tipo, você pega toda a atualização. Muito bom. Tá? E você fica muito tempo com software grátis, pegando a atualização e tudo só desse jeito. Unity. Assim como a Unreal, a Unity é excelente. Uma excelente engine, tá bom? Portanto, obviamente, vai que é sucesso. Hoje, você pode, assim, escolher... Eu olharia, vou começar hoje a mexer com jogos. Eu olharia essas duas, Unreal
e Unity. Vejo o que o meu estilo se adapta melhor. A Unity você tem um aprendizado, uma curva de aprendizado um pouco mais rápido. Só que a Unreal, apesar de ser um pouco mais demorado, só que você tem muito mais recurso nativo da Unreal do que na Unity, que você vai ter que ficar pegando plugin. Na Unity, se você for fazer solo, você vai ter que aprender a programar. Apesar que hoje tem os Cloud Code e blá blá blá, mas mesmo assim você vai ter que aprender. Você não pode largar tudo na mão do Cloud Code. Quando der um BO, você não sabe resolver. Tá bom? Então, você vai ter que aprender a programar. Na Unreal, você já tem o Blueprint, que é uma programação muito fácil. E foi feita para artista. Então, se você não é programador, é a Blueprint. Uma outra coisa é, a Unreal usa o C++. A Unity o C Sharp. O C Sharp é muito mais fácil de aprender do que o C++. Porém, se você for trabalhar fora como programador e não for Unity, pode ter certeza que 90% das outras engines é C++, tá? Não só Unreal, outras engines é C++. Pode ter certeza. Então, você vai ter que equilibrar. Quer fazer jogo só 2D, que você é muito bom em desenho? Eu acho que é melhor você ir para Unity. Quer fazer jogo 3D, porque você não é bom em desenho, não precisa ser bom em desenho para fazer 3D, tá bom? Você tem que ter noção de espaço, muita noção, mas se não precisa, quero fazer jogo 3D? Vai para Unreal, que é melhor. O kit de desenvolvimento da Unreal para 3D é muito melhor do que o da Unity para 3D. Mas você consegue fazer 3D na Unity também. Então, quando você for começar a escolher uma engine, você vai ter que dar uma pesquisada melhor, tá bom? ZBrush, ainda bem que tem espaço ali no Vai Que É Sucesso, né? ZBrush vai que é sucesso. Caro pra caramba, muito caro. Você pode pegar versões alternativas, né, no mercado, mas é muito caro o ZBrush. Só que o ZBrush é líder de mercado e é um software muito bom, muito bom. Aí eu volto ao grátis. Se você está sem grana, mas quer aprender a esculpir, o Blender é muito bom para esculpir também, dá para fazer. Tem muitos artistas no mercado fazendo coisas com o Blender. E o Maya também, muito bom, dá para fazer. O ZBrush não tem comparação. Se você já tem um estúdio, você quer a agilidade dos seus artistas, seus artistas vão usar ZBrush, pode ter certeza. O Blender é mais assim, o Blender e o Maya é mais entusiasta, pô, eu quero fazer aqui porque eu quero ser o diferentão. Mas o mercado é ZBrush, tá legal? Portanto, vai que é sucesso. Essa aqui é a minha listinha hoje, se eu fosse começar, tá bom? Era isso aqui que eu aprenderia, tudo isso daqui. Sem contar, é claro, a Unity ou Unreal. Um dos dois eu ia escolher, o restante pode ir aqui que é sucesso, tá bom? Então, se você está começando agora, dá uma olhada nesses programas aqui. Esses aqui também dá para brincar um pouco, tá? Não tem dinheiro no Photoshop, brinca aqui um pouco, né? Que é grátis. Mas é só isso aí, né? Daqui para baixo, igual eu falei, só se eu fosse rico. Daqui para baixo só se eu fosse rico. Legal? Bem, se você chegou até aqui, eu agradeço muito, né? Vídeo longo, normalmente a galera não chega. Agradeço muito. Mais uma vez, se você chegou até aqui, você viu valor no meu conteúdo, deixa aqui. Se você não se inscreveu ainda agora, acha que tem valor, se inscreve, deixa seu joinha, né? Lembrando, né? Minha creatina não tá barata, a creatina tá aumentando muito, preciso dela, tá bom? Senão eu não consigo treinar. Sucesso para você, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!